Olá, eu sou o Lucas Grillo, gerente sênior de Finanças Sustentáveis e Economia Circular do CBEDS. E esse é o podcast do CBEDS, que une sustentabilidade, inovação e propósito. Eu sou o Pedro Augusto, coordenador de Relações Institucionais do CBEDS. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast do CBEDS. E o tema do nosso podcast de hoje é Economia Circular, ou, como a gente gosta de dizer, o futuro não será linear. Quando a gente olha para a economia linear, o caminho que ela segue é o caminho da extração, produção, consumo e descarte. E o que a gente quer olhar hoje é a discussão sobre economia circular, onde conceitos como regeneração e reuso também passam a fazer parte da equação. E para além de discutir somente a mudança no modo de produção, a gente quer discutir também aqui a mudança na mentalidade, sobre como crescemos, inovamos e cuidamos do planeta. E conosco aqui, nessa conversa, eu tenho dois convidados para lá de especiais, Juliana Ortega, diretora de sustentabilidade da RD Saúde, e Luiz Mosqueira, vice-presidente jurídico de Relações Governamentais e Sustentabilidade da Siemens. Gente, sejam muito bem-vindos, muito felizes de vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Muito bom, um privilégio estar com vocês aqui. A gente que agradece, pessoal. Antes da gente começar aqui a mergulhar no tema da economia circular, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, um pouquinho das trajetórias de vocês. A gente sabe que a sustentabilidade acaba recebendo, né, e dando as boas-vindas para diferentes formações, né? A gente precisa de gente muito diferente e diversa para poder garantir o tratamento de questões tão complexas quanto aquelas que a gente lida no nosso dia a dia. Eu queria, então, entender um pouquinho qual foi a trajetória de vocês para poder chegar a trabalhar com sustentabilidade. Começando com você, então, Juliana, sei que você é administradora. Como foi esse caminho para você, até você começar a trabalhar com sustentabilidade na sua carreira? Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês, um grande prazer. Bom, eu já na faculdade já tinha interesse pelo tema, né? Buscava na administração alguma coisa que me encantasse e descobri que, na verdade, eu queria trabalhar com um propósito e queria encontrar uma forma de aliar minha carreira ao que eu acreditava que o mundo precisava em termos de transformação social. Então, já na faculdade, já fui me enveredando pelo tema, fui fazer meu TCC, fui aprender. Na época nem se falava ainda em sustentabilidade, era terceiro setor, responsabilidade social corporativa, mas saí já da faculdade determinada a isso, e aí fui mapear as empresas que eu admirava, que já tinham essas práticas, e dei sorte de conseguir o meu primeiro estágio na Natura. Então, lá foi realmente uma escola, onde eu entrei, logo fui para a área de sustentabilidade, fiquei 4 anos lá, e aprendi muito, a empresa já tinha práticas muito avançadas e nunca mais saí da área. Então, já estou aí há quase 25 anos trabalhando com esses temas na minha carreira. Que legal, logo depois da faculdade, então já conseguiu entrar nessa área. Eu brinco que eu sou sustentabilidade raiz. Raiz. Lá nos primórdios, quando esse tema ainda nem era vastamente utilizado. Perfeito. Luiz, e como que um advogado foi parar na área de sustentabilidade da Siemens? Conta um pouquinho pra gente. Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho uma trajetória curiosa com sustentabilidade. Eu cuido da área de sustentabilidade da Siemens desde 2020, então são 5 anos. Mas antes disso eu tinha construído a minha carreira toda na área jurídica. Eu comecei no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, comecei num conglomerado industrial americano, primeiro na área de produtos de consumo, depois fui cuidar do jurídico na área industrial, depois equipamentos médicos, mudei para São Paulo, fui trabalhar em uma outra empresa holandesa, um conglomerado holandês também, cuidando de área de saúde, produtos de consumo. Depois trabalhei em farmacêutica, sempre na área jurídica. Quando vim para a Siemens, aconteceu uma coisa curiosa. Meu chefe na Siemens, do Legal, fala, olha, aqui a gente espera que você seja um conselheiro além do jurídico. Então, a gente quer que você seja um braço direito do CEO, um conselheiro para administração, para liderança. E eu fui tendo oportunidades de olhar outras áreas, já tinha alguma afinidade com a área regulatória, e em 2020 veio a oportunidade de expandir as minhas responsabilidades para relações governamentais e sustentabilidade. E foi, para mim, um momento de muito aprendizado, porque tendo a minha base como advogado, cuidando de jurídico e departamentos de compliance a minha vida toda, eu precisei passar por uma curva de aprendizado acelerada.
A sorte aqui na Siemens nós temos um time muito forte, meu time de sustentabilidade é muito forte, me ajudou nessa transição. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira. Hoje eu continuo cuidando do departamento jurídico, mas eu tenho outras responsabilidades e sustentabilidade eu acho que é a área que me dá uma satisfação muito grande. Talvez a área que me dê mais satisfação no meu dia a dia hoje. Que legal. A gente compartilha também dessa satisfação de poder trabalhar Com certeza. com sustentabilidade. E, Juliana, você publicou recentemente um artigo no site do CBETS, que vai estar aqui também o link, né, para quem quiser acompanhar, vai estar no link da descrição desse vídeo, que fala sobre a relação entre a crise climática e a crise de saúde, né, correlacionando esses dois temas. Né? Como que você percebe que foi esse despertar dentro da RD Saúde, né? Com essa noção de que cuidar do clima é também cuidar das pessoas. Como que a companhia também passou por esse aprendizado para chegar a esse nível de maturidade? Sim. A gente, quando discutiu e desenhou a nossa estratégia de sustentabilidade, muito junto com a estratégia do negócio, que é promover saúde, bem-estar e acesso à saúde, hábitos saudáveis, a gente começou a estudar muito essas conexões. E um fato, enfim, a gente foi estudar relatórios, enfim, a gente foi ver, por exemplo, que hoje já a questão climática já é um dos principais riscos globais listados no World Economic Forum. Então, o impacto disso para a sociedade como um todo, para a economia, para as pessoas, para a saúde já é enorme. A OMS também, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que hoje a emergência climática é um dos temas mais urgentes da pauta de saúde para a gente pensar o futuro e onde a gente tem que olhar. Então, a gente começou a ver essa conexão muito clara e a gente sabe que a questão climática vai impactar a todos nós, mas principalmente os mais vulneráveis, quando a gente pensa em populações mais vulneráveis, em crianças, em idosos. A gente sabe que vai ter impacto na agricultura, com isso a gente terá problemas de segurança alimentar, de acesso à água, o aumento de doenças, né, que são causadas aí pelo calor extremo, ou doenças que são transmitidas pela água ou por vetores, e os eventos extremos também, né? Então, esses eventos que a gente tem visto hoje com cada vez mais frequência, de enchentes, secas, e tudo isso que infelizmente virou a realidade, né, não é mais a exceção, isso tem um impacto enorme depois na vida das pessoas, de perda de moradia, de questões de saúde imediatas que surgem, né, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que a gente pode falar um pouquinho, e então é indissociável, né, e hoje a gente também tem um pilar forte na companhia de olhar para a saúde mental, né, seja dos nossos funcionários, seja dos clientes, da comunidade como um todo, e a crise climática também traz a ansiedade climática, né, ou essa ecoansiedade, como se fala. Então, a gente já não consegue dormir tranquilo, porque não sabe como vai ser esse futuro, né? Quem tem filhos, netos, também se preocupa, né? Que mundo vai ser esse daqui a 10, 20 anos? Então, essa questão da saúde mental também é um fator que acho que agrega também com todos os desafios que a gente já vê também na saúde física diretamente. Sem dúvida, é uma crise com muitas facetas, né, Juliana? A gente não está lidando só com a questão climática, né? Tudo que está debaixo desse guarda-chuva. E, Luiz, quando a gente olha para a Siemens, a gente sabe que é uma empresa que está hoje trazendo a circularidade para o coração da indústria, né? E apoiando clientes também a tornar seus processos mais circulares. Conta um pouquinho para a gente como que vocês estão fazendo isso, né? E quais têm sido os resultados? Olha, a circularidade para a gente é um imperativo. A maneira que nós antes explorávamos os recursos, nós que eu falo a sociedade, explorávamos os recursos do planeta, e isso, nós chegamos a um ponto que isso é insustentável. A gente precisa de um ponto de inflexão, a gente precisa adquirir práticas ou executar práticas que sejam, que protejam, que garantam que as próximas gerações vão ter acesso aos mesmos recursos que nós tivemos. E a circularidade é a chave para isso. Na Siemens, a gente nunca pensou em a circularidade como reciclar um produto no final do uso. Para a gente, isso sempre foi um imperativo na hora da ideação do produto. A gente, antes, na prancheta, pensando no produto, pensa em circularidade. Como a gente vai aplicar as melhores técnicas, as melhores ferramentas digitais para ter um processo mais eficaz, um processo que a gente seja mais eficiente, um processo que a gente use menos recursos.
Que a gente tem um produto mais inteligente ou até modelos de negócio. Será que a gente tem um modelo de negócio que é o mais adequado para a gente maximizar o uso daquela tecnologia, daquela peça, daquele equipamento? Então, isso tudo faz parte do conceito que a gente usa quando pensa em circularidade. Circularidade na Siemens começa na prancheta quando a gente pensa num produto, quando a gente pensa numa solução. Perfeito. É muito interessante pensar, isso é voltado para a indústria, né, Luiz? Sim. Que eu acho que é um vetor muito importante quando a gente olha para a circularidade. Mas eu acho que até para a audiência e até para a gente mesmo às vezes, Juliana, o que isso quer dizer na prática para uma rede de farmácias? Como que a circularidade está presente no dia a dia da RD Saúde? A gente está hoje presente no Brasil todo, então a RD Saúde está em todos os estados brasileiros, são mais de 600 municípios, mais de 3.400 pontos de venda, né? Ou melhor, 3.400 farmácias. Então a gente enxerga que um primeiro grande ativo que a gente tem é estar próximo do consumidor, né? Poder ofertar uma solução próximo da sua casa, né? Então o programa mais emblemático que a gente tem, que é um programa também bastante antigo, mas que hoje a gente conseguiu levar para todas as farmácias do Brasil, é o programa de descarte consciente. Legal. Onde a gente convida o consumidor a levar para a gente aqueles medicamentos que não estão mais em uso ou que já venceram, e que a gente sabe que isso, caindo ali num lixo comum, tem um potencial enorme de poluição mesmo e de causar problemas de saúde, inclusive. Então a gente recolhe isso para dar a destinação correta. Só o ano passado a gente recolheu 430 toneladas de medicamentos e a gente recolhe também as caixas e bulas. E a gente começou a olhar para esse material e falar, bom, vamos pensar aqui numa proposta de circularidade, né? Então a gente começou um projeto para que essas caixas e bulas retornem para as nossas embalagens, né? Não sei se todos sabem, mas a gente não é só varejo, a gente também tem produtos próprios, a gente tem algumas linhas de marcas próprias que a gente vende, como a linha Nides, que é a mais conhecida. Então, esse material volta para a gente e a gente conseguiu aí fechar esse ciclo para que ele se torne matéria-prima reciclada dos produtos, né, das embalagens de Nides e Nats. Mas eu acho que como, né, você colocou, Luiz, a gente não pode só pensar numa solução ao final, né? A gente tem que tentar influenciar o design, pensar esse produto desde o início, e aí a gente tem um trabalho muito forte mesmo com o time de marcas próprias, para desde o desenvolvimento a gente influenciar melhores escolhas, repensar os materiais, olhar se precisa realmente daquela embalagem, se a gente não pode simplificar, fazer uma embalagem mais leve, usar um material reciclado. A gente tem uma meta hoje de chegar em 2030 com 40%, né, das embalagens já de material reciclado e também olhar para a formulação, porque economia circular não é só embalagem também, né, o que vai dentro do produto. Então a gente tem buscado também migrar cada vez mais para ingredientes naturais e até 2030 zerar qualquer tipo de uso de ingrediente controverso nas nossas formulações de produtos próprios. Fantástico. Posso fazer um comentário sobre circularidade? Que, como você falou bem, Juliana, isso vai além do produto. A gente fala, às vezes, até de novo modelo de negócio. Outro dia eu estava conversando sobre circularidade no outro fórum e eu dei o exemplo da furadeira elétrica. Todo mundo tem uma furadeira elétrica em casa, guardada na garagem, no armário, em algum lugar, porque um dia você precisou furar a parede para botar um quadro. Aí você vai lá, compra a furadeira elétrica, fura a parede, bota o quadro, você nunca mais usa aquela furadeira elétrica. Será que você comprar uma furadeira elétrica é o melhor modelo de negócio? É melhor uso dos recursos desse equipamento? Será que não seria melhor você alugar quando precisa? Isso não seria melhor para o planeta, talvez? Então é uma mudança de paradigma completa, que vai desde a hora que você projeta, você constrói, você fabrica, você comercializa, e o modelo de comercialização também entra nessa equação. Então, acho que circularidade é a gente repensar tudo que a gente faz. E Luiz, é interessante quando você fala de circularidade, repensar tudo, inclusive você está falando de fornecedor, os próprios processos da empresa, mas também o consumidor final. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, é uma cadeia gigantesca de ponta a ponta que a gente está falando, né? Juliana também. Falando desde os processos produtivos da RD, quanto também o papel do consumidor, né? E, Luiz, um dos pilares da Siemens é o ecodesign, né? Então, você até já está começando a falar um pouco sobre isso.
onde 80% do impacto ambiental do produto é decidido no design, né? Sim. Você já falou um pouco sobre isso, né? Sim. Consegue explorar um pouco mais de exemplos de trabalho da Siemens nesse sentido também? Sim, sem dúvida. Isso nós usamos dentro de casa no desenvolvimento dos nossos produtos, das nossas soluções, mas a gente também disponibiliza para os nossos clientes. Ecodesign é você usar todas as ferramentas digitais que você tem possíveis para você ter o melhor desempenho daquele produto, daquela solução, seja no uso de recursos naturais, seja no uso, quando a gente fala em consumidor final, seja no pós-uso. E aí eu tenho alguns bons exemplos de você usar, por exemplo, gêmeos digitais para modelar um produto, você testar aquele produto, testar a fabricação daquele produto, simular o funcionamento daquela fábrica de hoje a 2 anos no ambiente digital em fração de segundos. Com isso você consegue ganhar eficiência no processo de projeto, construção do produto, utilizar menos materiais. Uma outra alternativa, uma outra ferramenta digital que é bastante usada é a impressão 3D. E eu estive na Alemanha recentemente visitando um centro de experiência digital da Siemens e vi uma solução que foi desenhada por um grande fabricante de monitores e impressoras. Eles tinham uma peça que era usada para refrigeração da impressora, e essa peça, pela complexidade do seu formato, do formato, ela não podia ser construída por métodos convencionais. Ela precisava ter um formato diferente, porque uma usinagem normal não conseguiria fazer aquele método para soprar ar dentro da máquina. Com a impressora 3D, a gente consegue fazer aquele formato, aquele shape, que é um modelo ótimo para a refrigeração da peça. Isso garante uma vida útil maior para essa impressora, isso garante um consumo de energia menor para essa impressora. Então, isso é um ótimo exemplo em vida real de como a gente aplica tecnologia em prol da circularidade, da eficiência energética. Então, ferramentas digitais são fundamentais para a gente ter um mundo mais circular. A gente trouxe aqui na abertura, né, a importância da mudança de mentalidade também, né, dos colaboradores. O Pedrinho trouxe a questão aqui também dos próprios consumidores. Como que vocês perceberam dentro das companhias, e tem percebido ainda, imagino, esse processo de mudança da mentalidade dos seus colegas, né, para poder entender a circularidade e incorporá-la no dia a dia dos negócios, né? Porque a gente está acostumado com um paradigma linear, né? Uhum. Como que as pessoas estão passando agora a enxergar e a mudar para o paradigma da economia circular? Legal. Olha, eu acredito muito que isso passa por a gente entender o porquê daquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente se conectar com o propósito e não com a tarefa, né? Então, quando a gente coloca muitas vezes numa estratégia da empresa, numa estratégia de sustentabilidade, a gente quer chegar, como eu falei, a 40% de materiais reciclados, a gente quer chegar a 0 ingredientes controversos, a gente quer reduzir as nossas emissões. Mas por que a gente quer isso, né? E por que a pessoa ali da área de transportes ou da área de marcas vai dar atenção para isso, sendo que ela tem tantas outras coisas para fazer? Né? Então, a gente acredita muito que é importante se conectar com esse propósito. O que a gente tem feito, no ano passado, a gente fez uma jornada mesmo, uma formação de 6 meses para o nosso público de logística, englobando aí todo o time de abastecimento e transportes, onde eles realmente aprofundaram muito no tema das mudanças climáticas, o que está acontecendo no mundo, o que eu aqui, gerente de transportes, gerente de supply, tenho a ver com isso, qual é o meu papel, o que eu preciso construir amanhã e como eu vou internalizando isso. Quando a gente pensa nesse outro time de marcas próprias, também a gente acabou de concluir semana passada uma formação com eles de 4 encontros, onde no último eles foram conhecer uma cooperativa, ajudaram ali a triar os materiais e entender realmente o que é, né, realmente o resíduo, onde ele vai parar, né, como ele impacta a vida das pessoas. Então a gente vê um outro nível de engajamento. Quando a gente pensa na ponta, a gente tem hoje quase 70 mil colaboradores, né, então eu preciso levar isso para pessoas do Brasil todo. A gente criou uma forma muito didática de falar do tema, que é o Índice de Sustentabilidade das Farmácias, onde a gente tem alguns indicadores de sustentabilidade que estão na mão deles, ali no dia a dia da farmácia, e a gente vai pontuando mês a mês, mostrando para eles como é que está isso. Não. E os que estão mais avançados a gente premia, né? Nos fóruns já existem de premiação, né? Que eles já valorizam. Uhum. Então, o índice é uma forma da gente levar, numa linguagem simples, acessível,
para todos, né? Desde o atendente, passando pelo supervisor, pelo farmacêutico, e aí quando a gente chega no corporativo, a gente pode dar esse mergulho mais profundo nas áreas de expertise. Você dá para ele uma ação concreta que ele pode fazer para poder melhorar a sustentabilidade daquele ponto de venda específico, né? Fantástica, iniciativa muito interessante. E, Luiz, como que isso se dá numa empresa global, que também certamente tem dezenas de milhares de funcionários por todo o mundo? Como que você tem visto essa mudança de mentalidade em direção a uma economia mais circular dentro da Siemens? Olha, a sustentabilidade faz parte do DNA da Siemens. A Siemens foi fundada há quase 180 anos atrás. Nosso fundador, Werner von Siemens, sempre falava, eu não vou colocar a sustentabilidade a longo prazo da minha empresa em risco em razão de um lucro de curto prazo. Então isso é, sem sombra de dúvidas, uma visão de sustentabilidade de longo prazo. E a gente tem isso arraigado dentro da nossa cultura. Sustentabilidade para a gente é valor, isso a gente vive dentro dos nossos muros, mas sustentabilidade para a gente também é negócio. 90% do nosso portfólio é relacionado à eficiência energética, à descarbonização. A gente leva soluções de tecnologia para a sustentabilidade, para que nossos clientes atinjam seus objetivos de sustentabilidade. Então isso faz parte do nosso DNA. Mas desde muito cedo dentro da organização, a gente sempre soube que não ia vencer, que a gente não ia ser vencedor nessa área se o nosso corpo de colaboradores não abraçasse esses conceitos. Se isso fosse um tema da diretoria, da liderança, a gente não ia a lugar algum. Dentro da Siemens nós temos um senso de pertencimento bastante grande. A vasta maioria dos nossos colaboradores são acionistas da organização, a vasta maioria dos nossos colaboradores tem participação nos resultados, então eles são diretamente interessados em fazer a nossa estratégia de sustentabilidade ser uma realidade, em executar essa estratégia. Então esse é o primeiro ponto. Como você falou, treinamento e levar conhecimento é fundamental também. Na Siemens a gente tem um objetivo de 40 horas de treinamento online por ano, e aí a gente tem um portfólio enorme de cursos de treinamento, uma grande variedade de treinamentos de sustentabilidade. Então, levar treinamento, levar conhecimento especializado para a nossa força de trabalho. E acho que o terceiro ponto que amarra isso tudo é liderar pelo exemplo também. Toda a liderança da Siemens vive esses conceitos e lidera pelo exemplo. Nós somos os primeiros a abraçar esses conceitos e fazer o nosso dia a dia ao redor desses conceitos. Não é um desafio fácil, né? E a diretoria tem que estar não só comprada, mas pregando, praticando o que está pregando também, né? Para poder fazer com que isso cascateie para toda a companhia. Agora eu queria mudar um pouquinho para a gente olhar para o Brasil, né? Num momento tão importante aqui de COP30 acontecendo no Brasil. A gente lê muito e ouve muito falar sobre o potencial do Brasil dentro da agenda, não somente da circularidade, mas também ligada à biodiversidade, né? Dado o nosso potencial de biodiversidade, a quantidade de água doce que temos no Brasil. Quando vocês olham para o setor de vocês, mas também para todo o país, o que vocês acham que falta para o Brasil poder dar esse salto quando a gente fala de deixar a economia cada vez mais circular? O que vocês colocariam como algo imperativo para que o Brasil possa, como um país, também adotar esse novo paradigma? Olha, eu acho que o Brasil tem vantagens competitivas incríveis. Como você falou, a biodiversidade que a gente tem não existe em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem uma matriz energética bastante limpa, a gente tem abundância de mão de obra, a gente tem uma universidade, uma academia muito pujante, a gente tem um ambiente jurídico estável, tem segurança jurídica, então a gente tem todos os ingredientes para que o Brasil seja realmente uma potência. E quando a gente fala em sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, eu acho que esse é o grande soft power que o Brasil tem. O Brasil não é uma mega potência econômica, o Brasil não é uma mega potência militar, onde o Brasil exerce realmente influência no jogo geopolítico mundial, na proteção ao meio ambiente. Então, os ingredientes estão aí. A gente precisa educação digital, educação para a saúde, a gente precisa de educação digital e educação para sustentabilidade. A gente precisa trazer as pequenas e médias empresas para que elas abracem esses conceitos também. Eu acho que sustentabilidade é muito difundido hoje nas grandes empresas. A gente precisa trazer pequenas e médias empresas também, talvez da nossa cadeia de fornecedores, porque nós temos esse papel de difundir essa mensagem. E a gente precisa de um ambiente regulatório também
transparente que não impeça o desenvolvimento e a inovação. Acho que esses são os desafios que a gente tem, mas a força que o Brasil tem é muito grande. Eu não tenho dúvidas que a gente vai explorar e vai realizar esse potencial. Excelente. Você concorda, Juliana? Como você colocaria essa questão? Concordo. Eu acho que o Luiz trouxe pontos muito relevantes. Eu adicionaria o potencial de colaboração também que a gente tem, seja dentro dos setores que a gente atua, seja entre os setores, né? Quando a gente se depara aí com as questões de circularidade, a gente vê que a gente precisa desenvolver toda uma cadeia no Brasil, né? De reciclagem, de materiais, de fomentar novas pesquisas com novos materiais. Então, tem realmente uma necessidade de colaboração, que eu acho que ela pode ser, intensificada, e o Brasil tem as características para isso, e incentivos, né? Eu acho que a gente tendo também mais incentivos, a gente consegue caminhar mais rápido para esse lugar que a gente deseja. Excelente. Ô Luiz, você trouxe um ponto sobre ambiente regulatório transparente, o Lucas mencionou sobre, né, o contexto de COP30, e aí nesse sentido eu queria até focar um pouco mais aqui na COP30 enquanto evento, mas também após a COP30, né, para quem estiver assistindo depois da COP, ali a partir de dezembro para frente, para 2026 também. O que vocês dois estão pensando para a COP em si, né, o que a RD, o que a CIMI estão pensando para a COP em si, mas também para um pós-COP, para solucionar e destravar um pouco essas oportunidades que a gente tem aqui no Brasil, né? Como é que vocês estão atuando com relação a isso? O que vocês estão pensando com relação à COP também? E, de novo, 2026, 27, 28 também. Na COP, a gente tomou a decisão de estar presente por meio dos nossos parceiros, né? Então, hoje em dia, a gente tem olhado para a questão climática, principalmente de dois prismas diferentes, né? Um é a nossa própria estratégia de descarbonização. Então, a gente tem metas de redução de emissões alinhadas com a ciência, e a gente tem trabalhado muito forte na questão da frota, do transporte, da logística. E a gente também tem uma agenda forte de impacto social, né? Que é onde a gente investe em organizações da sociedade civil, onde a gente investe em parceiros que estão ali no campo fazendo advocacy, fazendo trabalho nas comunidades, fortalecendo o campo. E a gente colocou também, a gente fez uma revisão estratégica do nosso portfólio de impacto social e colocou a saúde ambiental no centro, né, como um dos 3 pilares que a gente trabalha. Então, a gente vai estar presente na COP30 muito junto com esses parceiros, né, que vão estar lá. Então, Médicos pelo Clima, Concertação pela Amazônia, Voz dos Oceanos, e a gente quer voltar da COP muito entendendo como a gente pode intensificar esse pilar e esse apoio para que a sociedade esteja mais resiliente, para que a gente tenha ambientes mais resilientes, para que a gente construa estratégias de enfrentamento de doenças e outras questões de saúde que vão se agravar a partir do clima. E na agenda interna, o nosso trabalho, eu acho que é de seguir nessa rota que a gente já iniciou, né, de descarbonização, principalmente olhando para o nosso transporte, mas acelerar isso. E para isso vai precisar de inovação, a gente precisa aprender com quem já está fazendo, a gente precisa aumentar a velocidade, né, e buscar caminhos tanto de como a gente vai migrando para modelos que gerem menos emissões ou que sejam carbono neutro, e que a gente consiga, ao mesmo tempo, ganhar mais eficiência nos nossos próprios processos, o que é bom para o negócio também. Legal, Juliana. Eu acho interessante quando você comenta esses vários exemplos, e com certeza tem muitos outros também, né? Dezenas de bons exemplos na RD Saúde, e que no site do CBEDS a gente tem também uma publicação com vários cases, né, das nossas associadas, inclusive, né, de vocês dois também, para justamente poder inspirar outras ações coletivas também, ou conexão entre as próprias empresas, para justamente trazer esses vários impactos positivos, né, seja de eficiência, parte logística reversa, enfim, N fatores, né. E Luiz, e a Siemens, como é que está pensando a atuação na COP, pensando também pós-COP 26, 27? A COP para a gente não é um objetivo final, é um intermediário, e a gente está muito engajado em levar para a COP uma mensagem mostrando a Siemens como um player muito importante no tema sustentabilidade. A gente faz a diferença na vida dos nossos clientes. Para você ter uma ideia, no último ano fiscal, a gente ajudou a tirar 140 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Isso é um resultado muito, muito, muito
significativo. Então, é mostrar o que a gente tem de tecnologia para transformar a vida dos nossos clientes. E com relação ao Brasil, que o Brasil possa deslanchar nesse tema que é bioeconomia. A gente precisa muito acelerar nesse ponto. O ecossistema amazônico precisa de desenvolvimento. A gente tem quase 30 milhões de pessoas vivendo no ecossistema amazônico e essas pessoas precisam de desenvolvimento sustentável. E a gente tem tecnologias também para ajudar a acelerar esse desenvolvimento. Nós estamos levando para a COP, mostrando um projeto realizado com academia, com startups, com pensadores, formadores de opinião, onde a gente identificou algumas dores da região amazônica e aplicando tecnologia Siemens a gente pode resolver esses problemas. Então, vou dar 2 exemplos. Um deles, a gente tem necessidade de manufaturar alguns itens que vêm da floresta, mas você no meio do ecossistema amazônico não pode montar uma mega fábrica, uma fábrica enorme. A gente está trabalhando em microfábricas, usando tecnologia digital para que essas microfábricas tenham a mesma eficiência de uma grande fábrica. Então isso para um produtor de açaí, um produtor de castanha, é uma ótima alternativa. E um outro projeto que a gente está tocando também na região amazônica, dentro do projeto Tech for Amazônia, é um projeto para controle de qualidade no processo de produção de castanha de caju. A região amazônica é o maior produtor mundial de castanha de caju e até então o processo de controle de qualidade era todo feito manual. A gente está usando ferramentas digitais para fazer isso de forma digital, com um ganho de eficiência enorme, isso traz um custo melhor, um melhor resultado financeiro para os fabricantes e um impacto direto na economia local. Então, são 2 exemplos de aplicação de tecnologia para mudar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala em COP, a gente pensa em mostrar o que a gente faz e ajudar no desenvolvimento daquela população. O que eu acho bacana é que é um benefício social, ambiental e econômico. Sem né? dúvida. Então, sem dúvida. Fecha bem a equação, né? E negócio para Siemens tem que atingir esses 3 resultados. Se uma dessas 3 pernas faltar, para a gente não serve. Perfeito. A gente tem aqui uma parte da nossa audiência que está hoje na universidade ou se graduando agora, né? Falamos um pouco sobre a trajetória de vocês e o Pedro trouxe também a questão do olhar para o futuro, né? Para muito além da COP. Que conselho vocês dariam para o profissional que está agora na faculdade ou se formando agora também e que quer atuar com sustentabilidade, né? O que ele tem que ter de diferente para poder ter sucesso nessa área. Ou às vezes que ainda nem começou na faculdade também. Né? Exatamente, né? A gente também tem gente, quando a gente tem nossos vídeos, que participa aqui interessado no tema e que ainda vai entrar na faculdade, né? Mas que desde já também começar a olhar para as oportunidades e possibilidades. Bom, esse é um baita desafio para quem está começando, para quem já está no mercado também. Mas eu diria que, em primeiro lugar, uma formação acadêmica sólida, você precisa ter uma base acadêmica bastante forte, mas você precisa cooperar, trabalhar em equipe. Hoje em dia ninguém vence sozinho, nós sempre estamos trabalhando em rede, em cooperação, em colaboração. E o terceiro ponto, eu acho que isso nunca vai mudar, é manter a curiosidade, sempre aprendendo. A gente dentro da Siemens fala de lifelong learning. A gente precisa estar sempre aprendendo. O que nós aprendemos na universidade lá atrás talvez não sejam os skills, as habilidades que vão levar a gente para o próximo estágio de carreira. Então a gente tem que estar sempre aprendendo. Se esse jovem que está na universidade hoje olhar esses 3 pontos, eu acho que ele já cobriu bastante do que é importante. Verdade. Bom, eu acho que também buscar se conectar com iniciativas da própria universidade, que tem esse viés, né? Eu não comentei no início, mas durante meus anos de faculdade eu fazia um trabalho de ir até comunidades ali na região de Carapicuíba e a gente levava oficinas de educação ambiental. E ali eu mal sabia ali muito do tema, mas eu fui estudar reciclagem, eu fui estudar, enfim, né, como que se plantava árvore, a gente fazia muita coisa ali com as crianças para despertar esse interesse. Então, acho que a própria universidade tem projetos que você pode ir experimentando ali o tema, mas eu hoje faço algumas mentorias para as pessoas que querem mudar para a área de sustentabilidade, que é muito surpreendente o número de pessoas que estão nessa jornada. E eu sempre faço uma provocação que mas será que realmente você precisa mudar de área para gerar impacto? O que você faz hoje? Dificilmente você trabalha em alguma empresa que você não consiga aplicar essa lente na sua área
e tem um impacto até maior do que quem trabalha na área de sustentabilidade. Né? Então, eu tenho feito essa provocação de volta, né? Antes de pensar em mudar de área, será que você tem essa lente social e ambiental na sua própria área? E por que você não começa um processo de liderar isso a partir de onde você está? Né? Então, se eu estou no marketing, como é que eu posso falar de sustentabilidade para meus clientes? Como é que eu posso promover mais engajamento, fazer produtos sociais, marketing relacionado à causa? É um caminho, né? Se eu estou em logística, como é que eu repenso todo o abastecimento, emissão zero, vou atrás de tecnologia? Então, acho que é mais as pessoas entenderem que todas as áreas de atuação hoje, não importa as áreas que elas escolherem, se elas realmente estudarem o tema, elas conseguem aplicar essa lente e ter um impacto muito grande. Sem dúvida. A gente tem até empresas que dizem, né, que o objetivo da área de sustentabilidade delas é um dia deixar de existir, né? Para que aquilo passe a ser a natureza de todas as demais áreas, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. E qual tem sido o retorno dessas pessoas, Juliana? Elas têm conseguido? Como você tem recebido esse feedback delas também em relação a essa tentativa de levar a sustentabilidade para a sua área, seja ela qual for? Eu acho que elas ficam surpresas, né? Porque eu acho que no primeiro momento elas estão buscando mudar de área e, nossa, é verdade, né? Então, eu estou numa área de suprimentos. Poxa, eu posso escolher comprar de negócios sociais, empresas certificadas no Sistema B, eu posso escolher fomentar pequenos negócios, mas, obviamente, que precisa de querer, né? E aí, colocar um esforço, porque não é o nosso padrão, né? O padrão é fazer tudo como sempre foi feito. Então, acho que no primeiro momento existe uma surpresa de, nossa, é mesmo, né? E depois uma constatação de que exige um esforço e eu preciso querer e ser esse protagonista dessa história. Né? Então, eu acho que no fim, talvez seja um despertar mesmo. Com certeza, né? Aliados em todas as áreas da companhia, né? Para poder apoiar. Você comentou um pouco durante a nossa conversa aqui também, Juliana, da importância do cuidado, né? Eu acho que está ali inerente à prática da RD Saúde. E você trouxe também, Luiz, a importância, né, do negócio ter não somente um retorno financeiro, mas também um retorno positivo do ponto de vista ambiental e também social. Então, a gente pode dizer aqui, né, que essa questão do cuidado é muito importante para as duas companhias. O que vocês diriam que é o significado do cuidar dentro de cada um desses contextos, pensando em planeta, pessoas e todo mundo que está envolvido com a prática do negócio de vocês? Eu acho que cuidar quando a gente atinge um grau de maturidade, de percepção da importância de sustentabilidade, de circularidade, que chega no nível do indivíduo. A sustentabilidade não pode ser um tema da organização, ele tem que ser um tema da organização, dos indivíduos que formam essa organização e da gente fora também, no nosso ambiente familiar. Eu tenho que trazer esses conceitos para a minha vida particular. Então, cuidar é ajudar nessa jornada, mostrar, assumir o compromisso de educar, de levar esse conhecimento para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores que eventualmente não têm os mesmos recursos, não têm acesso ao mesmo nível de informação que nós temos. Então, cuidar é trazer juntos nessa missão de sustentabilidade. Todos têm que estar juntos. Excelente. Bom, a gente tem o cuidado realmente no centro, né? Cuidar das pessoas é um dos nossos valores, então isso é muito forte na companhia. A gente começa olhando para os nossos colaboradores, né? A gente entende que se o colaborador estiver bem cuidado, se ele tiver o seu próprio bem-estar, ele vai poder oferecer isso para os nossos clientes, né? Então, ele estar bem, ele pode oferecer esse cuidado e essa saúde para os clientes, que é o que a gente quer. A gente quer uma jornada de saúde personalizada, a gente quer poder atender o cliente em cada farmácia com a mesma excelência. E eu acho que, pensando com o viés de sustentabilidade, o cuidado é a gente conseguir pensar no impacto do que a gente faz no outro. Né, o impacto que a gente faz na outra pessoa, o impacto que a gente faz no planeta. Ontem mesmo estava vendo um documentário, né, sobre sustentabilidade e o conceito de externalidade, né, que na verdade é um conceito... Na verdade, externalidade é você transferir o problema para fora da sua responsabilidade. Né? Você cria um problema, né, para você ter um benefício privado e depois esse problema acaba sendo de todos, né? Então, acho que o cuidado é quando você realmente adquire essa consciência, né, de que todos nós, pessoas,
empresas, governos, grupos, temos um impacto, né? E a gente tem que entender esse impacto, cuidar desse impacto, gerenciar esse impacto e entender isso de uma forma bastante sistêmica. Então, acho que esses 2 prismas aí. Eu gosto de perguntar isso porque a gente vê o brilho no olho do profissional realmente podendo contar e trazer essas experiências aqui pra gente. E aproveitando esse brilho no olho, pessoal, a gente sabe que a área de sustentabilidade, seja ela qual setor, né, é cheia de desafios, né? A gente está falando aqui da COP no Brasil, né, e toda a complexidade dessa questão. Eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista pessoal, qual o legado que vocês querem deixar por meio da prática nas companhias, para o planeta, para as pessoas também, né? Você, o Luiz, você, Juliana, qual que é o legado que você quer deixar dentro desse tema para a posteridade? Olha, essa é uma reflexão profunda, mas eu gostaria que no futuro as pessoas olhassem e falassem, puxa vida, quanta coisa legal a Siemens fez no Brasil enquanto o Luiz estava lá. Eu acho que isso para mim vai ser uma vitória tremenda. Acho que é isso que eu persigo. Excelente. Legal. E você, Juliana? Eu acho que eu tenho sempre o desejo de pegar as ideias e tirar do papel, né? Então, e transformar de verdade, né? O que eu acho que é importante é a gente nunca se intimidar diante do tamanho do desafio. Porque você olha o planeta, você olha tudo que a gente precisa fazer e fala, bom, mas se eu fizer isso, realmente faz diferença? Se a minha empresa fizer isso, vai fazer diferença? Eu acho que sim, vai. Né? E a gente não se intimidar diante do tamanho do desafio que a gente tem pela frente como sociedade, a gente acordar todo dia com a vontade de tirar as ideias do papel. Então, acho que essa é um pouco a minha contribuição, né, de olhar o desafio, olhar a ideia e falar, bom, amanhã, por hoje a gente começa, e aí o dia que eu não estiver mais trabalhando com isso, ou não estiver mais na RD, eu vou poder olhar coisas feitas com impacto real. Que ótimo, pessoal. Vamos juntos. Contem com o CBEDS nessa jornada também. Queria agradecer aqui a presença de vocês, por estarem aqui com a gente, tirarem um tempinho para bater um papo com a gente. E para você que está nos assistindo, nos acompanhou até aqui, queria pedir para você curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal no YouTube, para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e faça com que ele chegue a cada vez mais e mais pessoas, porque isso é muito importante. A gente quer fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam também aprender a partir da experiência dos profissionais que a gente traz aqui. Muito obrigado e até a próxima.